Olá! Hoje iremos resolver a questão de número 28 da prova da EPICAD 2019 para 2020. E após a leitura da questão, a gente pode notar esse seguinte gráfico, e logo abaixo do gráfico ele nos dá alguns dados importantes. Então, a primeira ideia para resolver a questão é que a gente possa escrever esses dados sobre o gráfico para que fique melhor a nossa análise, certo? Então, como primeiro tópico, ele nos diz que a distância DO é igual a 2 e também nos diz que F é o ponto médio de DO. Ora, se a distância DO é igual a 2 e o ponto F é o ponto médio de DO, então a gente pode concluir que cada uma dessas distâncias aqui valem 1, certo, pessoal? E como segundo dado que ele nos dá, ele nos fala que EF é igual a 4, certo, pessoal? O ponto E está bem aqui em cima e o ponto R está bem aqui, certo? E ele nos fala que EF igual a 4. Então, pessoal, esse segmento EF aqui vale 4. Eu vou escrever do lado direito dele. Tudo bem? Ele nos fala também que OH é igual a 2, certo? Então, eu vou escrever da seguinte forma, vou escrever desse jeito aqui. OH igual a 2, tudo bem? Ele nos diz também que GH é igual a 6, certo? Então, vou escrever aqui do lado direito, 6. Também nós temos que JL é igual a 2, certo? Então, essa distância aqui toda vale 2, JL. Nos diz que AO é igual a OL, que é igual a 5, certo, pessoal? Então, pessoal, perceba uma coisa. Como AO é igual a 5 e essa distância de D até O vale 2, então a distância de A para D vale 3, certo, pessoal? Então, eu vou colocar um 3 aqui por enquanto. E ele nos fala que OL é igual a 5 também. Ora, pessoal, como essa distância daqui para cá é 2 e daqui para cá também é 2, que dá 4, vai sobrar 1, certo, pessoal? Para toda essa distância ser 5. Então, essa distância de H até J vale 1. Para que a soma dessas distâncias, essa e essa, dê 5. Certo, pessoal? E também temos um ponto interessante, que é a de que CD e KN são eixos de simetria das curvas parabólicas. Ou seja, pessoal, o que isso significa? Ora, como o CD é um eixo de simetria, as distâncias de cada um desses pontos até o eixo CD são iguais, certo, pessoal? Quando eu traço uma linha horizontal qualquer. Ora, como DO é igual a 2, então DB vai ser igual a 2, já que CD é eixo de simetria. Certo, pessoal? E como essa distância AD vale 3, essa distância AB vale 1. Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Para eu achar pedacinho por pedacinho, certo, pessoal? Vai ficar mais fácil da gente analisar os tamanhos. Beleza? Ele nos fala que KN é eixo de simetria dessa outra parábola aqui. Ora, como essa distância vale 2, cada um desses pedacinhos aqui, de J até K e de K até L, vão valer 1, já que é o eixo de simetria da parábola. Tudo bem? Então, esses foram os dados que a gente conseguiu do enunciado. Então, ele nos pede, a partir disso, a soma dessas distâncias. Beleza, pessoal? Então, de cara, olha, a gente consegue perceber que AB vale 1, certo, pessoal? Eu vou escrever aqui embaixo dele o que a gente sabe. DC é igual, como DC é o eixo de simetria, esse ponto C é o vértice da parábola, certo, pessoal? Então, a gente vai ter que achar o y do vértice dessa parábola, por enquanto. Tudo bem? Então, vamos ver se a gente consegue achar as outras distâncias. Olha, OS. Para eu achar OS, eu vou ter que achar essa distânciazinha aqui. Certo, pessoal? Então, a gente ainda não tem. E a gente vai ter que calcular OJ.
Ora, mas OJ a gente já sabe calcular. Como de O para H é 2 e de H para J é 1, de O para J vale 3, certo, pessoal? Então, basta que a gente ache o tamanho de DC e o tamanho de OS. E como é que a gente faz para achar o tamanho de DC, pessoal? Olha só, vamos escrever a função do segundo grau que define essa parábola. Ora, essa parábola não está desenhada inteira, né? Mas caso ela fosse desenhada inteiramente, a gente percebe, olha, que o ponto onde ele corta o eixo Y é igual a zero, né, pessoal? Ou seja, se eu for escrever a equação dessa parábola, vou trazer uma setinha para cá, a gente pode escrever como y igual a ax quadrado mais bx. Concordam comigo, pessoal? Porque o c é igual a zero dessa parábola. E olha só, a gente tem um ponto aqui que ele andou 4 para a esquerda, ou seja, menos 4 e 0. A gente tem esse ponto aqui que ele andou menos 1, que ele andou 1 à esquerda em x e subiu 4 em y, certo? Então, pessoal, com isso a gente pode achar os valores de A e de B, se a gente considerar dois pontos da parábola, certo, pessoal? Esse ponto aqui, olha, como ele andou 4 unidades à esquerda e o y é nulo, porque ele está no eixo x, o ponto B, vou escrever aqui embaixo as coordenadas dele. As coordenadas do ponto B são menos 4 em x, certo? E 0 em y. E o ponto E, como ele andou 1 à esquerda e subiu 4, as coordenadas do ponto E são menos 1 e 4. Beleza, pessoal? Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Ora, se eu tenho dois pontos aqui e eu jogar na lei que determina a função de segundo grau, eu vou ter duas equações. Uma delas com A e com B e outra delas com A e com B. E com isso eu posso determinar o A e o B. Aí eu vou determinar a função, então eu posso encontrar o ponto C. Tudo certo? Então, dada que a nossa função é ax quadrado mais bx, jogando o ponto B, a gente vai ter o seguinte, olha. Jogando o ponto B lá, a gente vai ter que o y é zero, ou seja, 0 é igual a ax quadrado, como x é menos 4, vai ficar a vezes menos 4 ao quadrado, mais b vezes menos 4. Tudo bem, pessoal? Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que 0 dividido já por menos 4 vai dar a vezes menos 4 mais b. Logo, b é igual a 4 vezes a. Tudo bem? A gente achou uma primeira relação. Jogando o ponto E, que tem essas coordenadas, a gente vai ter o seguinte, ó, que o ponto E pertence à função de segundo grau, né? Ela tem um y igual a 4, então 4 é igual a ax quadrado, ou seja, menos 1 ao quadrado, mais bx, x menos 1, né? Então, daqui, olha, a gente vai ter menos 1 ao quadrado é 1, passo b para lá, a gente vai ter que b mais 4 é igual a A. Certo, pessoal? Mas, como b igual a 4A, vamos jogar aqui, olha. A gente vai conseguir achar o valor de A, certo, pessoal? Então, daqui a gente vai ter o seguinte, olha. A gente vai ter que 4A mais 4 é igual a A. Logo, o A é menos 4 terços. Tudo bem? Porque vai passar menos 4 para lá, menos 3 vezes A. Aí eu passo menos 3 dividindo, dá menos 4 terços. Como B é 4 vezes A, a gente tem que B é igual a menos 16 sobre 3, certo? Só multiplicando por 4. Então, pessoal, a gente já tem a função que determina essa parábola aqui, certo? Como a gente quer achar DC, que é o valor de y do vértice, basta jogar o x igual a menos 2, certo, pessoal? Quando x é menos 2, ó, andou 2 à esquerda, a gente tem um valor de y, certo?
Então, se essa função é se a gente chamar essa função de f de x, a gente quer descobrir o f de menos 2, certo? f de menos 2 é igual ao segmento DC, que é o que a gente quer descobrir. E a minha função, f de x, ela é dada como ax² menos 4 terços x² mais bx, como b é menos 16 terços, menos 16 terços x. Beleza? Então vamos calcular o f de menos 2. f de menos 2 é igual a menos 4 terços vezes menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes menos 4, menos 16 terços. Menos 16 terços vezes x. Como x é menos 2, vai ficar menos 16 vezes menos 2, ou seja, mais 32 terços. Isso daqui dá 16 terços, certo? Então, a gente já achou o tamanho de DC. DC, que é o valor de y, quando x é menos 2, vale 16 terços. E como é que a gente faz para achar OS, certo, pessoal? Ora, F é igual a 4, né? Aqui a gente tem uma linha horizontal, certo, pessoal? Então, o valor de y aqui também é 4, tudo bem? Porque é uma linha horizontal, então o y se conserva. Então, como é que a gente faz para achar esse valor? Ora, pessoal, perceba que a gente pode calcular a função do primeiro grau e tudo, mas a gente pode aplicar logo direto uma semelhança de triângulos aqui, certo, pessoal? Percebam que esse triângulo aqui e esse triângulo aqui, olha, eles são semelhantes porque eles são ângulos, porque eles têm ângulos retos, são triângulos retângulos e possuem esse ângulo aqui em comum, beleza? Então, 6 está para 2, assim como o 4 está para a distância OS, que eu vou chamar de x. Tudo bem? Então, da semelhança de triângulos, a gente tem que 6 está para 2, assim como o 4 está para x. Logo, x é 8 sobre 6. Aqui, ó, dá para simplificar. Isso aqui é igual a 3, né? Então, 3x igual a 4, x igual a 4 terços. Então, a gente achou a distância OS, que é esse valor de x, que vale 4 terços. Tudo certo? E o que é que a gente quer? A gente quer a soma de todos eles. A soma de todos eles vai ser igual a 1 mais 16 terços, certo? Mais 4 terços, mais 3, o que é igual a 4 mais 20 terços. 4 vezes 3 dá 12, certo? 12 mais 20 dá 32. Então, a soma de todas essas distâncias resulta em 32 terços. Certo, pessoal? Então, foi essa questão, o que nos dá gabarito letra D. Beleza? Valeu, pessoal!